prisão acabou de ser efetuada agora, gente, tá? Neste exato momento. E essa prisão que acabou de acontecer abalou, gente, tá? A política e o judiciário agora, neste exato momento. Essa prisão que acabou de ser efetuada abalou a política e principalmente o judiciário agora, neste exato momento. Eu vou trazer essa notícia completa em todos os detalhes. Pessoal, já falando sobre essa pancada contra o ministro Alexandre de Moraes, vocês sabem que a colunista Malu Gaspar fez uma revelação estarrecedora, chocante, do envolvimento, né, com o Alexandre de Moraes com o Banco Master. O envolvimento chegou num ponto tão estratosférico que a Malu Gaspar chegou a denunciar, revelar que o ministro Alexandre de Moraes teve um encontro presencial com o presidente do Banco Central, o Calípolo, para interceder em favor do Daniel Vocaro do Banco Master. Pois bem, gente, tá? Mais uma jornalista de extrema esquerda, que eu tô até agora sem acreditar que ela teve coragem de expor e revelar essa bomba. Mais uma jornalista de extrema esquerda acabou de ter acesso ao teor, o que Alexandre de Moraes e o Calípolo, presidente do Banco Central, conversaram nessa reunião. Agora, tá, há poucos instantes, Alexandre de Moraes soltou uma nota dizendo: olha, lá nessa reunião com o Calípolo, eu falei sobre Magnitsky, eu não falei sobre Banco Master. Pois bem, gente, tá? A casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Essa jornalista de extrema esquerda acabou de ter acesso com exclusividade, ela acabou de revelar, ela acabou de confirmar que o ministro Alexandre de Moraes mentiu. O ministro Alexandre de Moraes, ao dizer em sua nota que não falou com o Calípolo sobre o Banco Master, segundo essa jornalista de extrema esquerda, que é uma outra jornalista, não é a Malu Gaspar, ela disse que o ministro Alexandre de Moraes mentiu e ela vai trazer todos os detalhes de tudo o que eles conversaram nesta reunião. E eu só posso adiantar uma coisa aqui para vocês: o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, nesse boletim, é simplesmente estarrecedor. É muito pior do que a gente imaginava. E o que foi revelado por essa jornalista de extrema esquerda é tão grave que o maior jurista de esquerda do Brasil, foi tão grave que o maior jurista de esquerda do Brasil acabou de detonar e destruir o ministro Alexandre de Moraes. Gente, e o Lula da Silva acabou de entrar em desespero. Por quê, gente? Acabou de ser confirmada a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Atenção, atenção, outra notícia, outra bomba que acabou de explodir. Neste exato momento, acabou de ser confirmada a pior notícia para o filho do Lula, o Lulinha. E é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer também estas... Gente, é uma bomba, uma bomba atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora. Se eu fosse vocês, eu perderia no segundo. Porque o Lula tá completamente devastado, tá desnorteado com o que acabou de ser confirmado contra o Lulinha. E é claro que eu tenho certeza absoluta que todas essas notícias, além das outras, né, que eu separei, porque tem várias informações, é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado mexendo. O que foi revelado hoje contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? É a maior bomba do ano. Vocês não vão acreditar no que eu vou trazer aqui para vocês. Gente, além dessas outras várias informações, como vocês bem sabem, rapidamente, por favor, só não esqueça de se inscrever no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, que você vai ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal, já é um excelente motivo para você estar inscrito aqui no nosso canal. Quer ter certeza se você está inscrito aqui ou não? Tem dúvida? Não sei se eu estou inscrita ainda. Eu me inscrevi há um tempo atrás, não sei se ainda estou. Gente, é só você olhar, não é aqui no vídeo, tá? Aqui embaixo, aqui na plataforma onde você está me acompanhando, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, clica em cima, que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer diferente, vou começar de trás para frente. Daqui a pouco eu vou trazer aqui, gente, uma jornalista de extrema esquerda acabou de revelar, acabou de confirmar que o ministro Alexandre de Moraes mentiu.
E isso parece que vai custar muito caro para o ministro Alexandre de Moraes. Calma que, antes de trazer essa informação, né, do que foi revelado por essa jornalista de extrema esquerda, que não é a Malu Gaspar, vou começar de trás para frente. Primeiro, ao descobrir o que essa jornalista de extrema esquerda acabou de explodir, tudo que vocês estão fazendo, que eu faço questão de trazer o vídeo, porque isso aqui é simplesmente inacreditável. A jornalista Daniela Lima, ela fala, tá, na participação dela no portal de notícias UOL, ela, e assim, gente, com medo, nitidamente dá para perceber que ela fala, ela revela, ela tem lá suas fontes, ela teve acesso, sim, à informação, né, gente, tá? Jornalista de esquerda, mas ela também tem lá suas fontes. Ela descobriu que lá na reunião do Alexandre de Moraes com o Galípolo, o tema Banco Master foi citado, sim, só que percebam, gente, que essa jornalista, ela tem tanto medo do ministro Alexandre de Moraes, ela tem tanto medo do que ela pode sofrer com essa revelação aqui, que ela acabou de revelar nesse vídeo que eu vou colocar para vocês, do teor da conversa, do que os dois conversaram na reunião, o motivo da reunião e do que isso pode trazer de problema para o ministro Alexandre de Moraes. Ela tá com tanto medo, ela teve tanto medo de expor. Vejam só como ela começa o vídeo, nitidamente percebe-se que ela tá com muito medo do que pode acontecer com ela depois do que ela acabou de revelar para o Brasil inteiro. Vejam só. Porque o assunto é muito, como disse o Sakamoto, ele é muito grave. E aí, como tudo que a gente diz poderá e será usado contra a gente no tribunal, eu vou ser o mais meticulosa possível. Quando este caso, quando essas conversas acontecem, quando em meados deste ano ainda havia uma tentativa em andamento do BRB de comprar o Banco Master. Hoje já se sabe, por conta do avanço das investigações, que para o Ministério Público Federal, o BRB faz essa tentativa de comprar o Master para escamotear o fato, ou seja, esconder o fato de que no ano passado, em 2024, já tinha injetado bilhões, plural, bilhões de recursos de suas carteiras, de seus clientes. O BRB tem a conta do funcionalismo público de Brasília, num banco, o Master, que o BRB já sabia ser insolvente, ou seja, um banco que estava mal das pernas. Então, em meados deste ano, esses contatos teriam acontecido, segundo a jornalista Malu Gaspar, 3 por telefone e 1 pessoalmente, que o ministro pede para que o Galípolo vá ao seu encontro de novo, segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar. Neste momento, o caso não estava no Supremo Tribunal Federal e nem se sabia que havia uma investigação criminal sobre o Master. O que se sabia era que o Banco Central analisava a operação de compra do BRB pelo Master. Então, não havia caso no Supremo, não se sabia nem que havia uma investigação criminal. O que se sabia é que havia uma análise técnico-administrativa do Banco Central sobre a viabilidade desse negócio. Isso muda, Daniela, o fato de que o ministro errou. Não existe outra palavra, né, para dizer não muda. Por quê? Não cabe a um integrante da mais alta corte do Brasil, em especial, e isso é preciso admitir, o ministro Alexandre de Moraes, todo ministro do Supremo carrega uma capa muito pesada, uma toga muito pesada. Mas a toga do ministro Alexandre de Moraes pesa mais. Então, não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal fazer gestões, ou seja, conversar com o presidente do Banco Central para entender em que pé está a negociação de alguém que ele gostava muito. A reportagem da Malu Gaspar diz que Galípolo, então, informa que havia, na área técnica, a suspeita de uma fraude que superava 12 bilhões de reais em 2025 no banco, entre o BRB e o Master. E que aí o ministro diz, bom, se a fraude ficar comprovada, não tem como aprovar mesmo. Acerta Galípolo em avisar que havia uma fraude? Também não. Então, assim, é um exemplo muito cristalino de quanto as relações pessoais estão valendo para grandes empresários, para grandes banqueiros, porque é isso, né? Chega-se numa ponta
onde a gente não imaginava que o Master pudesse chegar, não dessa forma. O banco tinha, sim, o contrato com a esposa de Alexandre de Moraes, não para que ela o defendesse no Supremo, porque o caso ainda não estava no Supremo. E veja só, né, Fabiola, devolvendo a bola para você com uma coisa enroscada. Quando o ministro Dias Toffoli puxa o caso e fala, peraí que eu vou olhar o que tem nesse caso aqui do Banco Master, todo mundo chiou. Agora a gente está entendendo o tamanho do pepino que tem aí na mão dele. E que, por, obviamente, haver citação a pessoas ligadas a políticos, pessoas ligadas a integrantes do judiciário com foro de prerrogativa de função, não tinha como esse caso ocorrer na primeira instância, sob risco de depois haver uma série de nulidades que, ao fim e ao cabo, era beneficiar Daniel Vorcaro e o grupo que o auxiliou a chegar até onde ele chegou. Rasgar dinheiro, literalmente, Brasil afora, voando com pessoas ilustres, para, no fim das contas, se provar ali dono de um banco quebrado. Gente, ele chegou. Vocês viram aqui que ela categoricamente deu detalhes do que foi conversado na reunião. E, segundo a Daniela Lima, o Banco Master foi citado, sim. Tanto é que em um determinado momento o próprio ministro Alexandre de Moraes disse para o Galípolo. Então, se ficar aí comprovado a fraude, não há que se falar em compra pelo Banco BRB. Então aqui ficou bem nítido, né? Ficou bem entendido que sim, o Banco Master foi citado na reunião. Agora, na nota que o ministro Alexandre de Moraes divulgou, ele falou, olha, a gente falou sobre Magnitsky. Por que nessa nota que o ministro Alexandre de Moraes divulgou hoje, né? Porque a imprensa estava toda aí tripudiando, sapateando, macetando, detonando Alexandre de Moraes. Por que ele foi lá, soltou uma nota para tentar se resguardar um pouco, mas por que ali ele não explicou? Não conversamos sobre Magnitsky, conversamos sobre Banco Master. Por que o ministro Alexandre de Moraes não colocou na sua nota que ele falou sobre o Banco Master com o Galípolo? Ou seja, ele sabe que é essa parte que pode prejudicá-lo e muito. Por isso ele acabou não citando na sua nota que falou sobre o Banco Master com o Galípolo. Tá aqui, Daniela Lima na sua nota no portal de notícias UOL. Reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas Master foi citado. Ou seja, a própria Daniela Lima desmascarando o ministro Alexandre de Moraes. As conversas entre os ministros Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinham como tema central a aplicação da lei Magnitsky sobre o magistrado, sua esposa e os negócios da família, além do impacto da sanção sobre os bancos que prestavam algum tipo de serviço a eles. Então, assim, gente, tá aqui. Tudo isso foi tema, tá? Por conta da Magnitsky, Moraes teve um exemplo, por exemplo, que trocar e tal. Claro, lei Magnitsky pode ter sido o tema da conversa? Pode, mas o que ela está categoricamente afirmando aqui é que o Banco Master foi tema da conversa entre eles, sim. Agora eu faço aquela pergunta do cara lá do futebol. Pode isso, Arnaldo? A impressão que eu tenho, a gente de fora assistindo tudo isso, a impressão que eu tenho é que o ministro Alexandre de Moraes se tornou advogado do Daniel Vorcaro e, representando o Daniel Vorcaro, foi lá pedir explicações para o Banco Central na questão da negociação de um banco para o outro, entre um banco e outro. A impressão que eu tenho é essa. Agora, um ministro do STF pode fazer isso? Né? Se travestir de advogado e advogar em prol de um magnata, de um banqueiro cujo escritório da sua esposa presta serviço para esse banqueiro? Tem razão, né, gente, do Merval ter falado ontem impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. A casa definitivamente está caindo para o ministro Alexandre de Moraes. Colunista Lauro Jardim publicou essa nota aqui hoje, gente, tá? Senadora Damares entra com representação criminal e pedido de impeachment na PGR. E convite para Moraes se explicar no Senado. É isso, gente. É o que tem que acontecer. O Mayroft acabou dizendo, gente, PGR tá calado, OAB tá calado.
alguém tem que ir para cima. E partiu da senadora Damares. Então ela entrou com representação criminal e pedido de impeachment. E quer que o ministro se explique. Damares Alves vai enviar ainda hoje ao PGR Paulo Gonet uma denúncia com pedido de impeachment e uma representação criminal contra Alexandre de Moraes. Vai também protocolar no Senado um convite para que o ministro explique na casa as revelações feitas nesta segunda-feira pela Malu Gaspar. Moraes procurou por telefone e pessoalmente o presidente do Banco Central, o Galípolo, para tratar de assuntos do Banco Master, que tinha um contrato de 130 milhões com Viviane Barsi, mulher do ministro. Aí é que tá pesando para o ministro. Porque ele se travestiu de advogado, né? Foi lá interceder, né? O Daniel Volcar, o Banco Master, junto ao Banco Central, toda essa questão. Né? E a esposa dele tendo um contrato de 130 milhões. É o que piora ainda mais a situação. Tanto o pedido de impeachment quanto a representação criminal serão assinadas também pelos senadores Eduardo Girão e Magno Malta. Na representação criminal, os 3 senadores pedem à PGR que receba a denúncia e instaure um inquérito para apurar o que foi narrado na reportagem da Malu Gaspar. E se for constatado o crime de advocacia administrativa, que o Ministério Público Federal imponha as devidas sanções penais. Tá aí, gente, tá? Eduardo Girão, Magno Malta e Damares, os 3 senadores foram para cima do ministro Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Agora vamos falar, gente, sobre o filho do Lula, tá? Acabou de sair aqui mais 2 bombas com relação ao filho do Lula. Pessoal, em ato de desespero, o filho do Lula acabou de tomar aqui uma decisão que eu tô chocada. Mas por que será que o Lulinha tomou essa decisão? Calma que vocês vão entender. Primeiro vamos aqui a essa notícia. CPI do INSS deve começar 2026 com pressão por convocação de Lulinha. Gente, ao que tudo indica, a CPMI do INSS, da fraude, da roubalheira do INSS, que agora tem como foco o filho do Lula. Eles têm como foco ouvir o filho do Lula. Ele vai ser convocado, né? Precisa ser aprovado, claro, mas se ele for convocado, gente, vocês não têm noção do que esse pessoal na CPMI, do que a oposição vai fazer com o filho do Lula. E o filho do Lula entrou em desespero. Ele já ligou o modo desespero. Porque ele sabe que começou 2026, a CPMI vai para cima com tudo para que ele seja convocado e ouvido. Porque se ele for convocado, ele é obrigado a ir até a CPMI. Nem que a polícia tem que ir lá amarrar ele e trazer, como aconteceu com aquele cara que estava lá, acho que em Manaus, né? Não queria ir, a polícia foi lá, pegou e levou de forma coercitiva, foi obrigado e ele teve que ir depor na CPMI. Se o filho do Lula for convocado, ele é obrigado a ir. Se não for, ele vai ser pego na marra e vai ser levado. É o que acontece quando é convocado. E o filho do Lula já ligou o modo desespero. Aí vejam só essa notícia que foi divulgada aqui pelo SBT. Filho de Lula coloca esposa como administradora de suas empresas em meio a caso de INSS. Ou seja, ele tá vendo que a casa tá caindo. Ele tá percebendo que, na medida em que os desdobramentos vão se afunilando, né, contra ele, à medida que as revelações da Polícia Federal vão piorando a sua situação, ele sabe que pode ser preso a qualquer momento. Ele sabe que, a depender das revelações da Polícia Federal, o ministro André Mendonça pode decretar sua prisão a qualquer momento e ele já está se precavendo. Está aí, passando as empresas para o nome, né, da esposa, com medo de tudo que pode acontecer contra ele. Isso é desespero. Filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, passou a administração de 3 empresas para a esposa, Renata de Abreu Moreira, no começo de dezembro, período em que se tornaram conhecidas as citações ao seu nome nas investigações sobre descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Ele não é investigado pela Polícia Federal no caso, né? O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, protocolou requerimento de convocação do filho do presidente
na última sexta-feira, na condição de testemunha. Fábio, que é sócio único das empresas, solicitou a nomeação da Renata, sua esposa, como administradora nos dias 1º e 10 de dezembro. E a Junta Comercial de São Paulo processou a alteração no dia 10 e 11. Tudo rápido para eles. Ou seja, com medo do que pode acontecer, medo de ser preso a qualquer momento, né, por ordem do ministro André Mendonça, ele foi lá, passou as empresas para o nome da esposa. Na minha opinião, acendeu o alerta vermelho. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Vamos, porque tem mais, gente. Tem mais coisa para trazer para vocês. Aconteceu uma prisão que eu tô até agora chocada. Vejam só essa notícia que está aparecendo aqui na sua tela. Então, a gente espera exemplo, né, gente? Lá de cima, do topo, né? Mas olha só que vergonha. Ex-desembargador preso acusado de dirigir embriagado é solto sem pagar fiança. É simplesmente inacreditável. Mas foi isso que aconteceu. Esse que está aparecendo aqui na sua tela, nessa fotinho aí, ó. Foi preso, gente, tá? Ele dirigia bêbado e foi solto sem pagar fiança. Tá aqui a notícia. Só na República das Bananas que acontece uma coisa dessa. O desembargador aposentado Evandro Stable, que foi detido ao se envolver em um acidente no último sábado, em Cuiabá, foi solto no domingo, sem necessidade de pagamento de fiança ou cumprimento de medidas cautelares. Ele foi acusado de dirigir sob efeito de álcool. Stable foi preso em flagrante ao ser acusado de dirigir embriagado e causar o acidente que deixou 2 pessoas feridas. Ele dirigia uma caminhonete e teria batido na traseira de um Ford Fiesta na Avenida Antártica, no bairro Santa Rosa. O corpo de bombeiros foi acionado, socorreu as vítimas, enquanto o ex-desembargador foi encaminhado à central de flagrante. No bairro Verdão, ele foi acompanhado de um advogado. A audiência de custódia aconteceu no último domingo e, de acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o juiz plantonista Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto concedeu liberdade provisória a Evandro Stable, o ex-desembargador, sem necessidade de pagamento de fiança, nem imposição de medidas cautelares, como se nada tivesse acontecido. Não, fica tranquilo, pode ir. Tá livre, leve, solto, não tem medidas cautelares, não tem fiança. Isso, gente, é o que eu chamo de um péssimo exemplo para a sociedade. Aí vai um outro cidadão comum, acontece a mesma coisa, né? Comete um acidente, tá bêbado, tá, né, embriagado, vai, né, preso, chega lá, tem medidas cautelares, paga fiança. Aí o cara vai jogar na cara da justiça. Ué, mas o ex-desembargador lá não teve que pagar fiança, não teve medidas cautelares, por que eu vou ter que ter? Qual que é a diferença entre eu, um simples cidadão comum, de um ex-desembargador? Vocês estão vendo, gente, o exemplo que a própria justiça dá ao povo brasileiro? Quando eu vi essa matéria aqui, eu fiquei sem acreditar. Mas é isso, gente, tá? É a justiça. É a segregação da política, é a palavra certa, segregação da política. Para uns, na verdade, segregação da justiça, perdão. Para uns, a justiça funciona de uma forma, para outros, funciona completamente diferente. Essa é a República das Bananas que eu sempre falo aqui para vocês. Contra o ministro Alexandre Moraes, o jurista, tá? O maior jurista de esquerda do Brasil, que é o Walter Mairoft, né, que ele faz ali seus comentários no UOL, ele detonou e destruiu o ministro Alexandre de Moraes, mas sem dó e nem piedade, como nunca antes na história do jornalismo brasileiro. Ele pegou pesado, ele descobriu, ele acabou de ficar sabendo que essa jornalista acabou de revelar, ela afirmou categoricamente que o ministro Alexandre de Moraes mentiu, ele acabou de soltar uma nota, e nessa nota ela disse que o Moraes mentiu, e o Mairoft desceu a lenha no Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Vejam só. Quem é que tem que apurar e, infelizmente, está silenciando? É o Procurador-Geral da República. Por quê?
porque o crime de advocacia administrativa é um crime de ação penal pública e compete, no caso por envolver Moraes, apenas ao Procurador-Geral da República, ele que é o titular. Então, se não tem elementos para denunciar e não existem elementos, aqui apurar. Então, requisitar um inquérito, realizar um inquérito no próprio Ministério Público para apuração. Outro silêncio doído em termos de sociedade. Dói esse silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil, que já deveria ter acionado o Procurador-Geral da República para que ele iniciasse apurações. Então temos esses dois pontos. Eu apontaria mais duas outras coisas, tendo em vista o noticiário, quer da Malu Gaspar, que é o noticiário do UOL pela Dani, que é o seguinte: nenhuma das duas, olhando a notícia, não se afasta, tenha o Banco Master sido objeto dessa conversa entre os dois. Ora, atenção, o crime de advocacia administrativa é meramente formal, não precisa de consumação. Como se está a dizer, o Moraes recuou quando soube da fraude, mas se isso ocorreu, o crime já estava consumado porque ele não precisa de resultado naturalíssimo. Então isso é importante se verificar, isso é importante que esse crime não precisa de resultado. Basta o quê, Fabiola? Basta o patrocínio, o vestir a camisa do Banco Master e ir lá e fazer aqui, pedidos, pressões no interesse privado e em detrimento do interesse público e em razão do quê? Das funções elevadas do Moraes. Gente, tá? A Fabíola ali ficou um pouquinho incomodada aqui com o comentário do Mairovski, que sim, gente, desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes. Não precisa do fato consumado. O fato de ele ter intercedido em favor do Banco Central, talvez em detrimento, né, do escritório da sua esposa, isso por si só, o fato dele ter tido essa reunião já pode ser considerado um fato consumado? Na época para prender o Bolsonaro, não, o fato não precisou ser consumado. O golpe de Estado não aconteceu, né? O fato nem foi consumado e mesmo assim o Bolsonaro, os generais, o pessoal do foram condenados. E olha que o fato nem foi consumado. Isso foi amplamente debatido aí pelos principais juristas, né? Nem foi consumado, né? O golpe de Estado nunca aconteceu, mas mesmo assim eles foram condenados. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia. Agora aqui, o Alexandre de Moraes procurou o Calípolo, né, o presidente do Banco Central, segundo a Malu Gaspar, para interceder em favor do Banco Central, ao qual, né, tinha o seu escritório da sua esposa como cliente. Então, assim, gente, ele quis fazer algo para interceder. Mas não foi consumado. Então, quer dizer que não foi consumado, só serve para o Bolsonaro, para o Alexandre de Moraes não vai servir? Então, é o que o próprio Mairovich está dizendo aqui. Não precisa ter sido um fato consumado. O fato dele ter intercedido, por si só, já é motivo suficiente, segundo colunistas, jornalistas aí do Brasil inteiro, já é motivo suficiente para impeachment. E o que ele tá aqui furioso é com a inércia. PGR quietinho, OAB que deveria estar aí, né, gente? Tá dando, né? Cadê a OAB? Cadê o PGR? PGR indicado pelo Lula, não precisa esperar muita coisa, né? Mas calma, gente, que o pior tá pra vir daqui a pouco. Calma que o pior está por vir daqui a pouco, porque eu vou trazer aqui a jornalista de extrema esquerda, que vocês não vão acreditar, ela teve coragem, ela abandonou e jogou o Alexandre de Moraes na cova dos leões. Eu tô até agora sem acreditar. Ela teve acesso a informações e ela tá confirmando que Alexandre de Moraes mentiu numa nota que ele acabou de divulgar aqui há poucos instantes. Daqui a pouco eu vou trazer essa nota da jornalista esquerdista, mas antes eu vou trazer aqui mais um esquerdista destruindo e detonando o ministro Alexandre de Moraes com essa bomba que explodiu nesse dia de hoje, que é pior do que foi revelado pela colunista Malu Gaspar no dia de ontem.
Vejam só o que o Josias de Souza, um dos maiores jornalistas de esquerda desse país, acho que do mundo, teve coragem de dizer contra Alexandre de Moraes, ainda fez uma denúncia pior. Vocês vão entender, vejam só. Fabiola, se a doutora Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, o ministro chamaria a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes quebrou finalmente o silêncio. Ele negou, por meio de nota, tenha feito lobby junto ao Banco Central para destravar um negócio que interessava a um cliente da banca advocatícia da sua mulher, a Viviane Barsi. Se o Alexandre de Moraes me disse as suas explicações com a mesma régua que aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, ele não hesitaria em chamar e acionar a Polícia Federal. E consideraria que o caso requer investigação. Então, diante da seguinte cena, Fabiola, o xerife do Supremo admitiu que conversou com o Gabriel Galípolo, só que ele alega que não tratou de Master, tratou apenas das sanções da Lei Magnitsky, que pesavam sobre ele. Nas pegadas da repórter Malu Gaspar, do Jornal Globo, também a repórter Daniela Lima, do UOL, apurou que o Master fez parte da conversa. Falaram de Magnitsky, mas também falaram sobre o Master. O que seria apenas uma impertinência se torna uma suspeição quando se sabe que a advogada Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, foi contratada por 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos para cuidar dos interesses do banqueiro ostentação Daniel Porcaro, o dono do Master. Então, Fabiola, esse é o problema de ministro do Supremo que não se preocupam com as aparências e permitem que forme em torno do seu gabinete essa aura de suspeição. Resumindo aqui para vocês, gente, tá? O jornalista esquerdista Josias de Souza simplesmente detonou e destruiu toda e qualquer credibilidade do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ou seja, se fosse qualquer um, se fosse um processo que chegasse, né, na mesa dele, se fosse qualquer outra pessoa, ele mandaria a Polícia Federal investigar a mulher. Só que aqui, como o caso é a esposa dele, nada vai acontecer. Será que nada vai acontecer, gente? O Josias de Souza até chegou a tocar aqui no assunto da jornalista. Que é essa daqui, gente. A jornalista Daniela Lima. Eu confesso pra vocês, gente, que eu tô até agora sem acreditar que a jornalista de extrema esquerda Daniela Lima teve coragem, porque ela está aqui categoricamente confirmando que o ministro Alexandre de Moraes mentiu na nota que ele divulgou nesse dia de hoje para tentar se resguardar, se proteger. O ministro Alexandre de Moraes está, gente, nas manchetes do Brasil inteiro. Todos os jornais que vocês abrem, de ontem para hoje, só dá Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes se tornou o centro do último escândalo que foi divulgado pela imprensa. Nas últimas 48 horas, só dá Alexandre de Moraes, denúncia, escândalo, Banco Master, reunião com o presidente do Banco Central, Galípolo. É uma bomba contra o Alexandre de Moraes que explodiu nas principais manchetes nas últimas 48 horas. Aí, para se proteger, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e divulgou uma nota. E nessa nota ele diz categoricamente, olha, sim, eu confesso, tá, que tive reunião sim com o presidente do Banco Central, o Galípolo, né, que foi indicado pelo Lula da Silva. Só que, olhem, nessa reunião não tocamos em assuntos relacionados ao Banco Master. Só falamos sobre a Lei Magnitsky. Só que a Daniela Lima, ela teve coragem e desmentiu Alexandre de Moraes. Para vocês entenderem, blogueira do UOL, que é a Daniela Lima, disse que o Banco Master foi citado sim.
Primeiro aqui para vocês entenderem, ó. Primeiro, o Moraes foi lá, soltou uma nota, ó. Moraes afirma, tá aqui no Estadão, gente, tá? Moraes afirma que reunião com Galípolo tratou da lei Magnitsky e não cita o caso Márcio. Ou seja, ele foi lá e falou, gente, aconteceu reunião, mas nessa reunião a gente tratou da Magnitsky. Tipo assim, pra imprensa parar de tratorar o ministro Alexandre de Moraes, dando um recado, gente, parem de me macetar, parem de falar de mim, porque olha, na reunião eu falei sobre a Magnitsky. Só que a jornalista de extrema esquerda, a Daniela Lima, soltou uma nota no portal de notícias UOL e disse, olha, reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas o Banco Master foi citado sim. Daniela Lima afirma categoricamente que o Banco Master foi citado sim nessa reunião. E isso, gente, pode trazer um problema sem precedentes contra o ministro Alexandre de Moraes, que vocês não têm ideia. Inclusive teve jornalista lá da Globo News pedindo até o impeachment de Alexandre de Moraes, como eu trouxe para vocês aqui no vídeo de ontem.